Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Hoje pela manhã, a gente vai falar sobre aspectos de uma igreja saudável. E nós estamos, no começo, então nada melhor do que a gente começar certo, amém? E eu creio que o Senhor está levantando nesse lugar uma igreja saudável, amém? A igreja que salga, a igreja que é luz, a igreja que faz a diferença, amém? E foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu queria que a gente, então, começasse abrindo a nossa Bíblia em Lucas. Como a gente costuma falar, a escola é bíblica, então vamos abrir a Bíblia em Lucas 10 e vamos ler o versículo 27. Respondeu-lhe ele, o Senhor Jesus respondendo: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amados, uma igreja saudável é aquela igreja que ama e serve ao Senhor em primeiro lugar, e ama e serve ao seu próximo. Dentro desse próximo, nós temos os santos e nós temos o mundo. Então, a gente poderia dividir da seguinte forma: é a igreja que ama e serve ao Senhor, a igreja que ama e serve aos santos e a igreja que ama e serve ao mundo. Porque se a gente pensar na cruz, a cruz ela é vertical e ela é horizontal. Então, amamos e servimos ao Senhor, que é o fundamento, que é o primeiro, que é o principal. E esse amar e servir ao Senhor nos faz amar e servir ao próximo. E dentro desse próximo a gente pode falar aos santos e ao mundo. Então esse é o fundamento de uma igreja saudável. Amém? Não é dizer o que é mais importante. É mais importante os santos, é mais importante os perdidos. Não, é no mesmo nível. Amém? Porque, amados, como que nós vamos amar e servir ao mundo se os de dentro ainda estão sendo negligenciados? Então, por isso que está no mesmo nível. Enquanto servimos aqui, também servimos lá. Não precisa ter desequilíbrio. Não precisa só, nós temos que ser aquela igreja evangelística que vai para as ruas e que ganha. Mas e aí? Ganha e não cuida, ganha e não cuida. É como se um neném acabou de nascer e você larga ele para lá e vai pegar outro neném, e aquele neném sem alimento, sem cuidado, ele vai morrer. Amém? Então, por isso, as duas coisas têm que estar em equilíbrio. Eu amo os de dentro e eu amo os de fora. Eu sirvo os de dentro e eu sirvo os de fora. Amém? Então, se a gente pudesse, a gente resumindo, porque esse amar e servir, a palavra para servir no grego, ela vem da palavra o quê? Ministro. Serviço é ministério. Ministério é serviço, não é ser visto, como a gente costuma falar. Então, eu ministro ao Senhor, eu ministro aos santos e eu ministro ao mundo. Amém? E a gente vai ver um exemplo disso lá em Atos, no capítulo 13. E a gente vai ler os versículos de 1 a 3. Amém? Aleluia. Atos 13, 1 a 3. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado o Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Só por curiosidade eu fui descobrir o que é Colasso, amado. Colasso é irmão de leite, é a pessoa que foi amamentado pela mesma... É mãe de leite, Então é um irmão de leite de Herodes, Manaém. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo:
separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Então a gente vai ver aqui a igreja em Antioquia. Primeiro, ela estava ministrando ao Senhor. A gente vê aqui no versículo 2, eles ministravam perante o Senhor e jejuavam. Enquanto eles estavam ministrando ao Senhor, o Espírito Santo falou, ó, separa Barnabé e Saulo. E ali a gente vai ver que quando eles separam, então eles impõem as mãos, eles oram por eles e aí eles enviam. Então a gente vê aqui a igreja ministrando o Senhor tratando com os santos. No momento em que você impõe a mão, em que você abençoa, você está edificando ali os santos. E aí você envia aos perdidos. Então aqui nós temos assim um resumo da igreja, de uma igreja saudável. A igreja ministrando ao Senhor, ministrando aos santos e enviando ao mundo. Às vezes, amados, as coisas ficam meio, vou chamar assim, capenga na igreja, porque em alguma coisa disso a gente está falhando. Ou temos ministrado muito aos santos e esquecemos dos perdidos. Então eu prego para você, você pega para mim, eu pego para você, e a gente não sai disso. Ou é aquela igreja que, não, tem que ganhar, tem que ganhar. Tem que ganhar, amém, amém. Vamos vestir a camisa. Tem que completar 100. Completou 100 membros. Agora é 101. Agora... E aí, você só vai enchendo, fazendo um número. E as pessoas estão com as vidas destroçadas, não foram cuidadas, não foram discipuladas, não tem estrutura nenhuma. E aí, como que essas pessoas vão gerar outros? Da mesma forma. Destroçados, desestruturados, sem fundamento... Quando a gente trouxe o Patrick aqui, eu fiquei abismada de saber que pessoas nunca tinham ouvido falar da igreja perseguida. Eu falei, como assim? Que pessoas morrem por causa do evangelho? Que pessoas hoje estão em campos de concentração? Ou seja, está faltando algo aos santos, né? Esse despertar. Então, amados, como eu costumo falar, o evangelho ele é sempre equilibrado. Todo extremo é beira. Todo extremo é beira. Então, que a gente ande sempre no meio do caminho, amém? Ministrando ao Senhor, ministrando aos santos e ministrando ao mundo. Amém? Vamos lá ver também isso na igreja primitiva. A gente está em Atos, volta para o capítulo 2. E a gente vai ler do 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. A primeira igreja. Amém? Posso ler? Fala assim. Como que viviam os cristãos, né? E perseveravam. Isso aqui, amados, foi depois do Pentecoste, depois daquela conversão de quase 3.000 pessoas. Então imagina, a igreja da noite para o dia passou de 120 para 3.120, né? Se tinha 120, entrou quase 3.000, então 3.120. Da noite para o dia, pensa, né? Glória a Deus por esse crescimento, mas, né, vamos trabalhar para fundamentar. E como que eles viviam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então a gente vê aqui uma igreja que perseverava na doutrina, nas orações e louvavam a Deus. Então a gente vê uma igreja ministrando ao Senhor. Através das orações, através dos louvores, estavam sempre no templo. A gente também vê uma igreja que, além de se fortalecer e se edificar na doutrina, eles viviam em perfeita comunhão.
ao ponto de não haver necessitados naquela igreja. Então eles ministravam uns aos outros. E aí, o resultado, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Amém? O Senhor acrescentava. Eu vi um exemplo que eu guardei, e que isso nos ajuda muito a entender por que é tão importante ministrarmos aos santos, para então ganharmos os de fora. Não sei quantos aqui já viveram crise com Deus. Aquela crise de você estar muito para baixo, de você achar que Deus não está ouvindo as suas orações, e de ficar triste, e de ficar desanimado. Nesse momento, dificilmente você tem ousadia e ânimo para evangelizar. Não é não? Porque como que você chega para a pessoa e fala: Jesus, Ele transformou minha vida, Ele é poderoso, Ele faz na sua vida também, se você está todo borocochô. Então, por isso que é importante a ministração aos santos. Aquilo me levanta e eu chego com ousadia para falar o perdido. Amém? A mesma coisa, se eu não estou bem em comunhão com a igreja, com os irmãos da minha igreja, provavelmente também eu vou ter dificuldade de chamar alguém para ir, de falar: ah, não, realmente é uma bênção. Por quê? Eu preciso estar em comunhão, estar bem, e eu chamo os de fora. Não tem como eu falar: não, vamos lá, mas ó, cuidado. Lá o povo é assim, o povo é assado, entendeu? Não vai, como a gente fala, não vai rolar. Então, amados, daí a gente vê como se o Senhor estivesse estabelecendo, né? Essa, vamos chamar de ordem. Sempre em primeiro lugar o Senhor. Sempre em primeiro lugar o Senhor. Com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, ao Senhor. E aos nossos próximos. Seja aos santos, seja aos perdidos. Amém? Falando sobre ministrar ao Senhor, a primeira forma que a gente ministra ao Senhor é através de uma vida de adoração. Amém? É através de uma vida de adoração. Vamos abrir em João, capítulo 4. João 4, versículo 23 e 24. Amém? Amém ou ainda não? Amém? João 4, 23 e 24, a palavra fala assim. Jesus conversando com a mulher samaritana, né? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, amados, como a gente sempre fala, o Pai procura os verdadeiros adoradores. O Pai não procura adoração. Deus não é um Deus carente que está sentado no trono. Poxa, ninguém me adora. Ele não precisa, ele nem precisa de nós para adoração, porque ele tem anjos lá no céu que passam de eternidade a eternidade falando: santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Mas ele procura o quê? Os verdadeiros adoradores, que o adoram como? Em espírito e em verdade. Por que em espíritos? Porque só aquele que é nascido de novo, que tem o seu espírito recriado, pode adorar verdadeiramente ao Senhor no seu espírito. Amém? Porque aquele que ainda não é nascido de novo, o seu espírito ainda está morto. Está desconectado de Deus, ele não tem como oferecer ao Senhor uma verdadeira adoração. Então, a primeira forma que eu ministro ao Senhor é através de uma vida de adoração. Amém? Amados, durante muito tempo, a gente criou na nossa cabeça uma ideia de que adoração é aquele momento que a gente está na igreja cantando uma canção. Não. A adoração é um estilo de vida. Eu nasci para adorar. Eu vivo para adorar. A palavra diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória
de Deus. É qualquer outra coisa. Então, eu adoro o Senhor quando eu cumpro com os meus compromissos. Eu adoro o Senhor quando eu honro a minha palavra. Eu adoro o Senhor quando eu, como empregado, eu chego no horário, eu trabalho de forma excelente. Eu dou um bom testemunho, eu adoro ao Senhor. A palavra fala, quer comais ou quer bebais, ou seja, nas mínimas coisas, as minhas atitudes vão refletir a minha adoração ao Senhor. Então não é simplesmente abrir minha boca, levantar minhas mãos, Pai, eu te amo e te adoro. Isso faz parte, isso deve fazer parte da nossa vida em todo o tempo. Mas é um estilo de vida, sabendo quem nós somos em todo o tempo. Eu sou adoradora do Senhor. Eu sou adoradora, por onde eu for, onde eu estou, o que eu falo. O meu procedimento vai refletir a minha adoração. Amém? Nós fomos criados para adorar o Senhor. Abre lá em Efésios. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. A gente vai ler o versículo 5 e 6 e depois o 11 e 12. Efésios 1, 5, 6, 11 e 12. Amém? Posso ler? Sim? Amém. Fala assim: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Lá no 11, e nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Então, nós fomos criados com o fim, a finalidade, para o louvor da glória de Deus. O Senhor nos criou para a adoração. O Senhor nos criou. Então, essa é a nossa finalidade. Então, amados, quando o diabo chegar e falar, não sei nem o que você está fazendo aqui nessa terra, eu vim adorar o Senhor. Para que você nasceu? Para adorar o Senhor. Porque às vezes vem essa crise na cabeça da gente. Gente, Senhor, o que eu estou fazendo nessa terra? É tanta luta, é tanto sofrimento. Mas aí o Senhor fala, não, eu te criei para adoração. O Senhor criou um adorador. Amém? Fala comigo, eu sou um adorador. No caso, as meninas, uma adoradora. Né? Mas nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. João 4, antes de ler João 4, deixa eu só completar. Todo ser humano, ele nasce com a necessidade de adorar. Todo ser humano. Por isso que nós temos tantas religiões. Porque o ser humano, ele nasceu, o Senhor criou ele para isso. Então, quando ele não sabe, não conhece quem ele tem que adorar, ele vai adorar outra coisa, mas ele vai adorar. Mas e o ateu? O ateu adora a si próprio e as suas convicções. Então, sempre há uma adoração. Sempre há um objeto de adoração. Amém? O ser humano nasce assim. Gente, é incrível se a gente for pesquisar as religiões que existem na face da terra. É cada coisa. É o povo que adora a estrela, é o povo que adora não sei o quê. Na Índia, eles adoram o rato, eles adoram a porta, eles adoram... Tudo é um deus, é não sei quantos mil deuses. E se você chegar e falar de Jesus, ele fala, eu vou adorar ele também. Só que ele bota Jesus junto com os outros. É mais um, que tá bom, quanto mais Deus. Por quê? Há essa necessidade dentro do ser humano. E foi o Pai que colocou isso. Só que com a queda, Satanás perverteu isso. E Satanás vive querendo roubar a glória de Deus para ele.
Então ele traz um engano na mente das pessoas. E aí as pessoas, porque, amados, não existe meio termo no mundo espiritual. Se eu não adoro a Deus, eu vou adorar o diabo. De alguma forma. Ainda por engano, mas ele é que está recebendo a minha adoração. Se eu não adoro ao Deus verdadeiro, Satanás recebe a minha adoração. Tanto que Satanás sempre, em todas as religiões, vocês podem ver que há sempre algumas coisas em comum. Você tem alguma oferenda, você tem que acender alguma vela, você tem que fazer alguma coisa. É muito interessante. Você pega uma religião lá, hindu, não sei das quantas, tem as oferendas. Por quê? Porque Satanás querendo essa adoração para ele, trazendo esse engano. Porque tem um texto de Eclesiastes que eu gosto muito, que eu não lembro agora o capítulo e o versículo, mas que fala que Deus colocou no coração do homem a ideia da eternidade. Então isso foi Deus que colocou no nosso coração, e a gente sempre vai ter esse anseio por algo superior, por alguém que é maior do que nós, que é eterno. A gente anseia pela eternidade. Amém? Então, amados, a gente, como igreja do Senhor, a gente precisa viver a cada dia, vivendo uma vida de adoração. Por quê? Porque nós adoramos ao que conhecemos. Amém? Quer ver? Abre lá comigo, João, voltando lá para João, no capítulo 4, é ainda aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, no versículo 22, João 4, 22. João 4, 22, ele fala assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós adoramos o que conhecemos. Então, amados, nós conhecemos o nosso Deus. E é tão interessante que a adoração, ela faz com que a gente se torne semelhante àquele a quem adoramos. E eu penso que seja por isso que o Senhor chama a gente para ser adorador. Por quê? Porque Ele quer que a gente se pareça com Ele. Amém? Abre lá em Salmo 115. Aleluia. Aleluia. Gente, o texto que Deus colocou no coração do homem, a ideia da eternidade, é Eclesiastes 3:11. Agora eu vou decorar. Eclesiastes 3:11. Quando eu era criança, a gente decorava o endereço. Salmo 115, versículo 8. Fala assim. Ele vem falando sobre os deuses, né? Os ídolos. Que os ídolos são de prata, ouro, não sei o que, tá. Aí no 8 ele fala assim: semelhante a eles sejam os que os fazem e todos os que neles confiam, ou os que adoram a eles, se tornam semelhante ao seu objeto de adoração. Então, amados, por isso que é tão fundamental na nossa vida vivermos uma vida de adoração, para a gente ficar cada vez mais parecido com o papai. Amém? É tão legal quando a pessoa olha o filho e fala assim, gente, igual o pessoal quando olha o Daniel fala, mas é o Marcelo. O Marcelinho é o pastor Marcelo, né? Sim. Aí eu costumo falar assim, que um é sempre a versão melhorada do outro, né? Que eu acho mais bonitinho. Aí, mas é isso que a gente precisa ser para o mundo. É a cara de papai. Você é a cara de papai. Eu gosto muito de ler sobre as histórias de missionários. E teve um missionário na África, eu agora esqueci o nome dele, não sei se Daniel vai lembrar, que está no livro Heróis da Fé, Daniel, que ele teve o coração dele enterrado na África. É que são tantos nomes, de John alguma coisa. Ele pediu que o dia que ele morresse, ele queria que o coração dele fosse enterrado na África. E esse homem andou pela África pregando o evangelho, e passava por alguns lugares, e uma vez, depois dele já ter morrido, uma pessoa que foi pregar o evangelho chegou numa aldeia
e começou a falar de Jesus, e Jesus é assim, Jesus é assim. Aí o pessoal falou assim, ele esteve aqui. Aí o pessoal, quem? Jesus. Jesus esteve aqui. Porque ele fazia isso, ele fazia isso. Eles estavam falando daquele missionário. Se parecia tanto com Jesus que o pessoal achou que ele era Jesus. Amém? Então, por isso, amados, que a vida de adoração, ela tem que ser levada a sério pela gente. Amém? Nós somos os verdadeiros adoradores. Nós somos. Por quê? Porque a gente é perfeito? Não, nada disso. Mas é porque o Senhor já colocou em nós um espírito recriado que tem condições de adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus por isso. David Livingstone. Gente, meu auxiliar está de nota 10, hein, ali. David Livingstone, missionário na África. Indico para vocês o livro Heróis da Fé. Não sei o nome do autor, eu nunca guardo o nome do autor, só guardo o nome do livro. Mas o livro Heróis da Fé, amados, é algo que incendeia o nosso coração. Eu já li ele 2 vezes, quero ler mais uma vez, porque homens e mulheres de tempos passados que fizeram coisas inimagináveis para a glória do Senhor, que marcaram a história. Amém? E nós somos os heróis da fé de agora, amém? Não é para a gente olhar e falar, meu Deus, eu nunca vou ser assim. Falar, gente, se ele fez, eu posso fazer. Amém? Glória a Deus. Amados, outra forma de ministrarmos ao Senhor é através de uma vida de oração. Porque é impossível adorarmos ao Senhor sem intimidade. E intimidade só vem através de uma vida de oração. Eu falo vida, amado, porque isso tem que estar entranhado na gente. Sabe, não tem que ser uma coisa que a gente separa um momento, aquela horinha ali, eu sou uma adoradora, naquela horinha ali, não, hoje é dia da igreja, então hoje eu adoro, hoje eu oro e hoje eu leio a Bíblia. Não, amados, é vida. A gente marcar uma horinha para falar, domingo é o meu dia de ser crente. Aí domingo você é crente de manhã, à noite, dá um intervalo entre a EBD e o culto, né, ali, não é mais crente. Segunda-feira, só Jesus na causa. Não é isso, é vida. Amém? Até porque é uma coisa, amados, que não, mas nem tipo impressiona a Deus em nada. É a nossa performance. Senhor, hoje eu vou orar 4 horas seguidas. Não vou sair aqui. Amados, é muito bom. Coloque alvos mesmo. Mas sabe aquilo que a intenção é você impressionar a Deus por causa das 4 horas? Amado, o Senhor conhece o que está no nosso coração. Ele não vê como o homem vê. E já viu aquelas pessoas que gostam de falar assim, não, amado, você está falando com a pessoa, fala, gente, hoje foi tão corrido, que eu falei com Deus, eu estava no banho, eu estava não sei aonde, a pessoa... Eu passei 2 horas no joelho, aí a voz, né? No joelho. Você se sente, não sou crente não, porque eu estava tomando banho, falando com o Senhor, estava cuidando de quem tem criança pequena, não sei o quê. Então não é a performance, é a motivação do coração. Amém? Eu estou fazendo a leitura anual da Bíblia, né? Comecei, em nome de Jesus, vou chegar até o fim. Estou num período assim, de um livro que para mim é um desafio, o Pentateuco. Ler o Pentateuco para mim é desafiador, mas Gênesis eu gosto, Êxodo também, mas quando entra em Levítico, Número e Deuteronômio, que é muita lei, muito detalhe, não sei o quê. Aí eu acabei de passar pela construção do tabernáculo. E eu sou uma pessoa muito visual. Então eu estou lendo, eu fico tentando imaginar. Por exemplo, esses dias eu descobri o que era reposteiro. O reposteiro, falei, gente, que negócio de reposteiro? Aí vou no dicionário. Reposteiro é uma cortina que tampa uma porta. Falei, tá. Aí o altar tem 4 pontas, e você faz isso, e você faz aquilo, e o sangue, a purificação do sacerdote tem que ser assim, lava aqui, e tal, e bota o óleo, e papapá. Aí, amados, eu estudando isso aqui, quando
entrei nessa questão de uma vida de oração, da intimidade com o Senhor, sabe o que eu estava vendo? Falei, meu Deus, naquele tempo, como era complicado se achegar ao Senhor. Quantos rituais você tinha que obedecer e cumprir, porque simplesmente se você não cumprisse, você morria. Só isso. Só acontecia isso. 2 filhos de Arão morreram, foram apresentar um fogo estranho, papum, papai matou, acabou. E era difícil, amados. E o sacerdote é quem podia entrar e levar as suas causas. Até que veio o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito. Aí eu me emociono. Porque, amados, eu estava vendo naquele holocausto, depois que eles derramavam sangue, aspergiam o sangue sobre as 4 pontas do altar, algumas partes daquele animal não eram oferecido, outras partes eles colocavam em cima do altar, eles queimavam, e quando aquela fumaça subia, chegava como aroma suave. O que hoje é aroma suave ao Senhor? É a nossa oração. Amados, nós não temos hoje que obedecer rituais para estar diante do Senhor. Eu posso falar com o Senhor. Não é entrar na presença do Senhor, porque nós vivemos na presença do Senhor. A presença do Senhor habita em mim, eu carrego a presença do Senhor, então eu não entro na presença. Mas eu me achego a Ele, onde eu quiser, como eu quiser, a hora que eu quiser. Seja no banho, seja lavando a louça, seja varrendo a casa, seja no meio da rua. Amados, eu ando pelo meio da rua falando em línguas. Baixinho. Se os outros acharem que eu sou doida, só vai confirmar mesmo. Então, tá tudo certo. E eu vou, amados, sabe? E eu tenho descoberto o prazer da intimidade com o Pai. Sexta-feira, a gente estava aqui na reunião de oração. E o Senhor falou ao coração da pastora que Ele estava se agradando daquilo que nós estávamos fazendo aqui. Por quê, amados? Isso é intimidade. É intimidade. Eu dou glória a Deus. Amados, se você quiser ler o livro de Levíticos, leia. Ainda que você não entenda quase nada lá dos negócios, né? Das parafernálias. Mas leia, amados, só para ter essa noção de quão era difícil se chegar ao Senhor. E hoje nós temos acesso livre ao Pai pelo vivo e santo caminho que é Jesus Cristo. O véu se rasgou. O véu se rasgou. O Pai hoje não está com a sua presença manifesta dentro de uma caixa com tampa fechada, que era a Arca da Aliança. Hoje, amados, é tão fácil. E será que por causa da facilidade a gente tem negligenciado? É igual a Bíblia, amados. Tem povos que muito mal, pode carregar um trechinho da Bíblia escrito num pedacinho de papel. Porque se alguém pegar a Bíblia, ele morre. Ou ele vai preso, ou ele é enforcado, ou ele é queimado vivo. Mas nós temos a palavra de Deus em livro, em celular, no internet, onde a gente quiser a gente tem acesso. E será que a facilidade tem nos levado a negligenciar? Mesma coisa é a oração. Nós não temos mais ritos. Nós não temos mais ritos para fazer. Eu achava bonitinho meu pai. Meu pai, ele foi de Assembleia de Deus a vida toda, então algumas coisas você não tirava dele, não adiantava, né? Meu pai não orava sem camisa. Eu lembro que uma vez a gente passou lá, deixou umas coisas, e eu falei, pai, eu tenho que sair, vamos orar. E ele é matuto da roça, analfabeto. Meu pai morreu assim, um grande homem de Deus. E vamos orar. Tá bom. Então vem, pai, para orar. Pera. Que mineiro, pera. Pai vai botar camisa. Pai, mas Deus... Pai vai botar camisa. Acabou, filho.
quietinho, dá a mão e ora. No coração dele, ele precisava botar a camisa, porque ele achava que aquilo era falta de respeito com Deus, orar sem camisa. Mas, amados, nós não temos rituais. Não tem problema nenhum com o costume de alguém. Tem gente que só gosta de orar de joelho. Amado, glória a Deus por isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muitas coisas que a gente fazia antes e que falaram para a gente que isso tudo era religiosidade. A gente perdeu o hábito. Mas, amados, tente ficar soberbo de joelho. Tu não consegue. A gente não consegue ficar soberbo de joelho. Porque a gente se prostra diante do Senhor. Então, amados, não é que você tem que orar de joelho, mas é bom orar de joelho também. Faz parte, amados. Também a gente não precisa ir para o outro extremo. Não vou orar de joelho porque isso é religiosidade. Não vou orar antes da comida porque é religiosidade. Não, amados, ore, renda graças ao Senhor. O Senhor Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, levantou e deu graças. Levante, dê graças ao Senhor. Porque aquele alimento ali é abençoado, o Senhor nos deu, há tantos que não têm o que comer. Então, amados, não é religiosidade, mas que o nosso coração esteja sempre inclinado mesmo a essa intimidade com o Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, só é possível desenvolver intimidade com o Pai através de uma vida de oração. Mateus 6:6. Eu achei que eu ia conseguir preparar o estudo dos 3 aspectos, amados. Mas quando eu cheguei aqui, o Senhor falou que não era para eu ir adiante. Então eu parei no aspecto de ministrar o Senhor. Então hoje a gente vai ver essa parte. A gente tem que obedecer, não é? Eu queria ir e eu sentia que o Espírito mandava eu voltar. Eu queria ir, eu falei, então, quem tem juízo obedece. Mateus 6:6 fala assim: Jesus, mas tu, quando orares, só um instante, amado, que o ventilador coisou aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te responderá. Intimidade a gente tem no secreto. Amados, nós precisamos do tempo no secreto com o Pai. Como eu falei aqui, a gente, às vezes tem pessoas que têm uma vida extremamente corrida, mas, amados, ainda assim é possível encontrar um tempo para o secreto. Às vezes o teu secreto, minha mãe na fé, uma vez quando ela trabalhava de dia, estudava à noite, morava muito distante dos 2 lugares. Alguns já conheceram aqui. O lugar secreto dela era o banheiro da empresa. Dava a hora do almoço, ela almoçava, corria para o banheiro da empresa. E ali ela se derramava aos pés do Senhor. Porque ela sabia que depois, quando ela chegasse em casa, ela ia estar tão cansada que ela ia bater na cama e ia apagar. Mas ela encontrava um tempo para ter um lugar secreto. Porque intimidade a gente tem no secreto. Quem é marido e mulher aqui sabe que na hora que a gente quer ter intimidade com o marido, a gente fecha a porta. Ou pelo menos deveria fechar, né? Fecha a porta. Não, senão é pornografia, né, amados? Fecha a porta, fecha a janela, né? Bota um som assim. Mas para ter aquele momento só você. E com o Pai, amados, é a mesma coisa. É aquela hora que não tem que ter filho, que não tem que ter o WhatsApp, que não tem que ter o vizinho, o telefone que toca. E já viu que quando a gente quer fazer, o telefone toca, o vizinho bate na porta. Lá em casa, às vezes, acontece as 3 coisas. É o telefone que toca, o vizinho que chama e o interfone que toca. É incrível, mas a gente precisa desse tempo. O Pai falou que o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Sabe o que acontece, amados? Aquilo que a gente busca lá no secreto, a gente é recompensado no público. Tem coisas, a gente olha para a vida de algumas pessoas e fala, não é possível, gente. Papai tem um chamego com fulano. Vai ver quanto tempo fulano está em um chamego com papai. Então, amados, que no nome de Jesus,
a gente desenvolva essa intimidade com o Pai através da oração, amém? Como eu oro? Como eu oro? Às vezes as pessoas têm essas coisas, né? Mas como que eu vou orar? Eu não sei orar, principalmente para quem está chegando. Como que eu vou orar? Amados, a gente ora ao Pai. A gente ora ao Pai em nome de Jesus. E o Espírito Santo que habita em nós, relaxa, ele vai te guiar nessa oração. Ele vai começar a trazer coisas no seu coração que você às vezes nem queria falar. Pessoas que você nem estava pensando, de repente começa a brotar. Necessidades, coisas que ele quer tratar com você. Às vezes eu vou orar e o Pai me lembra que eu preciso acertar situações. Você ainda não liberou perdão para fulano. Aí naquela hora eu falo, Pai, então em nome de Jesus eu libero perdão para fulano. Coisas que eu nem estava pensando, nem estava lembrando. É nessas horas que o Espírito Santo começa a tratar. Abre lá, João 16, versículos 23 e 24. Aleluia. Amém, Jesus. Nós vamos crescer numa vida de intimidade com o Pai, amém? Amém. João 16, e amados, isso não é para colocar condenação na vida de ninguém. Poxa, mas eu ainda não estou orando 2, 3 horas. Não, amados, isso é motivar, é despertar a gente para isso. João 16, 23 e 24 fala assim: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então ele fala, você pede ao Pai em meu nome. Por quê, amados? A gente aqui muitos já aprenderam. Porque quando a gente apresenta ao Pai o nome de Jesus, é como se nós estivéssemos apresentando uma procuração. Amém? É uma procuração que Jesus assinou. Vai lá e faz isso no meu nome. Se o pastor Marcelo me der uma procuração, eu posso resolver várias coisas no nome dele. É isso. O nome de Jesus não é finalizar a oração com um lacinho bonitinho, né? Tem gente que acha que é isso. Não, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Não, é a procuração. É em nome dele. Então, quando eu apresento essa procuração, é como se o próprio Jesus estivesse chegando diante do Pai e falando, Pai, é isso, isso, isso. Porque eu não estou indo em meu nome, eu estou indo em nome dele. Então eu oro ao Pai em nome de Jesus, sempre guiada pelo Espírito Santo. E amados, se você, quando separar o seu tempo para estar com o Pai, você nem sabe como que começa adorando ao Senhor. A oração, uma vez eu falei aqui sobre os dons, né, que o amor é o sanduíche, como se fosse um pão e... né, os dons, o amor e os dons. A oração é a mesma coisa. Você tem lá, você começa com a adoração e você termina com a adoração. Aqui no meio deixa o Espírito Santo tratar tudo que tem que tratar contigo. Mas começa adorando, né? Começa exaltando o nome do Senhor, porque nós fomos criados para a glória do seu nome. Começa declarando, Pai, obrigado porque você é bom, você é justo, Tu és o meu Senhor, Tu és o Santo, o Deus Todo-Poderoso. Eu gosto muito de declarar que Ele é aquele que é, que era e que há de vir. E enquanto a gente vai adorando o Senhor, amados, que nós estamos ministrando ao seu coração, o Espírito Santo começa a trazer coisas ao nosso coração. Amém? Amados, quando orar? Quando orar? 1 Tessalonicenses 5:17. Vamos lá. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia. Que essa manhã seja uma manhã de avivamento de oração. Que a gente saia daqui motivado a buscar mais o Senhor em intimidade. Glória ao nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5:17 fala: orai sem cessar. Orai sem cessar. Amados, a gente não pode descansar de orar. É sem cessar.
é em todo tempo. Judas 20 fala para a gente orar em todo, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então é em todo tempo. 1 Timóteo 2:1, quando orar? 1 Timóteo 2:1. Eu e o ventilador aqui. 1 Timóteo 2:1. Fala assim, apóstolo Paulo falando para Timóteo: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quando orar? Antes de tudo. Antes de tudo. Você tem algo, precisa ir na rua comprar alguma coisa, ore. Pai, é para eu ir? Pai, me guia onde eu vou comprar, me leva ao melhor lugar. Pai, não me deixa ser enganado. Pai, eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha saída e sobre a minha entrada. É antes de tudo. Você tem algo a resolver com uma pessoa, ore. Eu tenho aprendido algo com os nossos pastores. Eu ia falar os meus, ó, egoísta. Com os nossos pastores aqui, amados, é que eles oram antes de tudo. Às vezes a pastora Cristiane fala assim: não, Sandra, eu estou orando, porque eu tenho que resolver alguma coisa, então eu estou orando. E isso me motiva. Porque a gente às vezes, né, eu então, que tenho um temperamento impetuoso, tenho a tendência de querer resolver as coisas no braço, na força, na palavra. Então isso me ensina, não, você recua e a gente ora ao Senhor. E o Senhor vai na nossa frente. Aí a gente dá liberdade para o Senhor ir agindo na nossa frente. Amém? Então ore. Quando? Sem cessar. Antes de tudo. E para aqueles que oram em línguas, orar o tempo todo. Porque a oração em línguas é uma bênção, amados. Se eu não trabalho com a voz, né, se eu não sou uma atendente de telemarketing e tal, eu posso orar em línguas o tempo todo. Eu posso orar em línguas cozinhando, varrendo, limpando, porque a mente não tem nada a ver com a voz, né? Então, tipo, aqui quando eu estou estudando, eu vou orando. E aí, eu tenho a sensação que aquilo vai me abrindo meus olhos. Vai me abrindo meus olhos e eu consigo pegar mais revelações. Então, a gente pode orar em línguas o tempo todo. Quando orar? O tempo todo. Se eu ainda não oro em línguas, ore. Ore o tempo todo que puder. O tempo todo que puder, sem cessar. Amém? Ore crendo. Vou falar o texto aqui. Marcos 11, 24. 24. Mas, gente, Marcos 11, 23 é a palavra de Deus. E é viva e é eficaz. Não importa o que passou. Marcos 11, 24. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Marcos 11, 24. Fala assim: por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, amados, eu sei que às vezes vem aquela sensação de que, ai, minha oração não está passando do teto. Deus está dentro do seu quarto, ele não precisa passar do teto. Então, amados, a gente pode orar crendo que Ele está nos ouvindo. Amém? Crendo que Ele está nos respondendo. Amém? Ore crendo. Ore a palavra. 1 João, capítulo 5. Amados, não tem coisa melhor do que a gente orar a palavra. Porque eu vou estar orando a perfeita vontade do Pai. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. 1 João 5, 14, 15. Amém? Posso ler? Fala assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Então, amados, quando a gente ora a palavra de Deus, a gente está orando a vontade de Deus.
A vontade revelada dele está na sua palavra. E não tem coisa melhor que orar a palavra de Deus, né? Inclusive, eu até deixo aqui uma sugestão para os irmãos, se alguém quiser, no dia 11 de abril, me abençoar com o livro Orando a Palavra da Valnice Milhomes, eu recebo. Amados, estou brincando, mas pode levar a sério também. Mas orar a palavra, amados, orar a palavra. Amados, abre o Salmo. O negócio está pegando, abre o Salmo 46. Você está precisando de direção? Salmo 32. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, sob a minha vista te darei conselho. Oh, amados, a palavra tem tanta coisa para a gente, e a gente pode pegar. Lembra aqui que Patrick falou, que logo assim, ele recém-convertido, ninguém falou isso para ele. Ele abria o Salmo e ele colocava o nome dele. E a gente pode fazer isso. A gente pode orar Efésios, pedindo por espírito de sabedoria e revelação. A gente pode orar Colossenses, a oração que o apóstolo Paulo fez por Colossenses. Em Efésios tem 2 orações que o apóstolo Paulo faz, né? Eu tenho costume de orar a segunda, onde ele fala para a gente ser fundamentado e arraigado em amor. Então nós podemos orar a palavra, e orando a palavra, amados, nós temos certeza que estamos orando em linha com a vontade de Deus, amém? Abre lá o Salmo 141, versículo 2. Amados, ontem quando eu li esse Salmo, aí eu parei, aí eu não tive como ir mais para frente. O Senhor começou a ministrar tanta coisa no meu coração. E eu falei, Senhor, se eu amanhã começar a chorar lá, igual eu estou aqui, aí lascou-se, porque não vou conseguir ir para frente. Mas o Salmo 141, versículo 2, ele fala assim. E se você quiser já marcar Apocalipse 5:8, você tem 5 dedos, né? É um para marcar cada texto da Bíblia, ó, né? Então, Apocalipse 5, versículo 8, Salmo 141, 2. O Salmo 141, 2 fala assim: suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Amados, o Pai aceita a nossa oração como Ele aceitou o sacrifício da tarde. Sabe quem foi sacrificado à tarde? O nosso Senhor Jesus. O Pai aceita. E a nossa oração sobe, amados. Tenha certeza. Não se permita ser enganado por Satanás. Ah, você está falando, ninguém está te ouvindo. Quantos aqui já tiveram essa sensação? Eu muitas vezes, amados, muitas vezes. Porque meus olhos naturais não estavam vendo, mas o Pai estava recebendo a minha oração. Porque Ele recebe. Abre lá, Apocalipse 5:8. Oh, aleluia. Suba a nossa oração, Senhor. Suba a nossa oração como um incenso suave e agradável ao Senhor. Apocalipse 5:8 fala assim: logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. Aleluia! Oh, a gente não precisa mais, amados, de um sacerdote para nos levar o nosso pedido. O Senhor nos fez um reino de sacerdotes. Então hoje eu posso levantar minhas mãos, fazer a minha oração, que ela chega como incenso suave às narinas do Pai. O Senhor recebe como Ele recebeu o sacrifício da tarde. Amados, oração não é peso, oração não é imposição, oração não é legalismo, não é a gente falar você tem que orar. Não, a gente precisa desejar orar. Porque o Pai se agrada desse momento. E amados, oração não é só petição. Não é eu chegar para Deus, apresento tudo que eu quero, tchau. Amanhã eu volto de novo, apresento tudo que eu quero, tchau.
Não, é aquele momento que você se prostra e você abre o seu coração, você adora, você se entrega e Ele ministra ao teu coração. Gente, Deus é tão lindo que você está crente, que você está ministrando, você está fazendo e Ele ainda assim ministra. Ele toca, Ele reveste. E quando a gente busca ao Senhor, em primeiro lugar, o mais vem a reboque. A gente não precisa ficar buscando mais, a gente só precisa buscar Ele. A gente precisa da face do Senhor. Porque quando a gente busca a face, as mãos dele vêm junto. Você não busca uma cabeça separada, não. Quando você busca a face, a mão dele vem tocar. Amém? E eu ontem queria continuar, amados, mas quando eu cheguei no Salmo 141... que ele fala, suba a minha oração como incenso e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Não sei o que aconteceu, foi um reprepré lá do Espírito Santo tocando e eu falei, não tem como continuar. Eu falei, pai, não vou forçar a barra se não é isso que é para tratar. Mas, amados, o Senhor trouxe algumas coisas ao meu coração e eu pedi até Marcelinho para tocar, mas Marcelinho hoje está indisposto, não pôde estar aqui, mas a pastora falou que vai cantar a capela, né? Bota a letra, Daniel, dá um lugar. E eu queria pedir que a gente ficasse de pé, que os irmãos ficassem de pé. Porque, amados, há coisas na nossa vida que às vezes não se rompem, porque se estabeleceu uma fortaleza na nossa mente. E no nome de Jesus, hoje, a unção que despedaça o jugo, ela vai jogar por terra toda a fortaleza. Sabe aquela dificuldade que às vezes a gente tem de parar, de se trancar, isso vai cair por terra em nome de Jesus. Não estou aqui para fazer apelo, perguntar quem tem dificuldade ou não. O Espírito Santo não precisa constranger ninguém. Mas, amados, o desejo do Pai é intimidade com a gente. Deus não é um Deus legalista que fica colocando regras e normas. Não, Ele é um Deus de relacionamento. Relacionamento é intimidade. E por isso, em nome de Jesus, enquanto a pastora estiver cantando aqui, levanta as suas mãos e começa a jogar por terra toda a fortaleza. Porque há coisas na nossa vida que a gente não entende. Por que eu não consigo romper com isso? É uma fortaleza que Satanás colocou na nossa mente. E a gente passa o dia inteiro e a gente resolve um monte de coisa. E aí quando vai deitar, eu não orei. Oh, amados, que no nome de Jesus, nessa manhã, haja um rompimento na nossa vida. Que a gente comece a ministrar o Senhor pela adoração e pela oração. Pela adoração e pela oração. Porque o Pai tem coisas muito grandes para fazer na nossa vida. Mas Ele não vai fazer enquanto não tivermos intimidade com Ele. Coisas que o Pai quer revelar no nosso coração. Discernimento de situações, de circunstâncias. Um olhar como de águia é o que o Pai quer para a gente, amados. E no nome de Jesus vai cair por terra aquilo que nos impede de termos isso, amados, não como uma religiosidade, mas como um hábito. Aquele hábito que ninguém arranca mais da nossa vida. Amados, eu não consigo sair de casa sem ir ao banheiro e tomar um copo de água. Porque isso foi um hábito implantado no meu coração quando eu era criança. E a gente não vai conseguir viver sem separar um tempo para estar em intimidade com o Pai. Isso vai criar raiz profunda, amados. Por quê? Porque é assim que vai nascer uma igreja saudável. É uma igreja que tem intimidade, relacionamento profundo com o nosso Pai. Amém?